Vamos abrir a Bíblia no Salmo 51. Vamos seguir a exposição desse salmo. Eu parei com vocês na análise até o verso de número 12, mas nós vamos seguir hoje analisando a partir do verso 13 e finalizar até o verso 19 a exposição desse salmo. Esse é um salmo 51. Esse é um salmo penitencial ou salmo de confissão de pecados. Salmo de número 51. A palavra de Deus então diz assim, acompanha a leitura. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires do o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não os desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Antes de nós entrarmos basicamente na exposição, então, a partir do verso 13, vamos a uma rápida revisão, vamos relembrar a divisão do Salmo 51. Em primeiro lugar, o Salmo 51 é que, como eu já disse, é uma oração penitencial ou uma oração que envolve confissão de pecados. Segunda informação que a gente precisa trazer aqui à luz do que nós acabamos de ler aqui, é no que diz respeito ao contexto que envolve o momento em que foi feita essa oração, quando Deus ele censurou, ele repreendeu severamente o rei Davi através do profeta Natã. E o contexto dessa repreensão, que está registrado lá em 2 Samuel capítulo 12, envolve exatamente dois gravíssimos ou escandalosos pecados que Davi cometeu, que foi adultério e foi também homicídio. Se a gente pudesse qualificar isso, seria homicídio doloso num nível de uma perversidade terrível, né? E obviamente Davi seria condenado nesse contexto, nesses dois pecados, ele seria condenado ao apedrejamento, ele seria condenado à morte. Então foi esse o contexto que envolve essas palavras, e por isso que ao ler o Salmo você percebe na boca de Davi uma aflição e um desespero que todo pecador, quando ele está diante de Deus, tendo a percepção da ira de Deus, do juízo de Deus, ele exclama, ele grita por socorro, igual fez o publicano naquela parábola que Jesus contou, quando ele batia no peito e chorava e gemia, e por dentro ele gritava e dizia: "Sê propício a mim, que sou pecador." Ou seria: "Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador."
Então, esse é o contexto que envolve aqui o Salmo 51. Quando a gente vai para a questão da doutrina, o assunto que aqui é abordado, nós estamos diante, então, da doutrina do arrependimento de pecados. Diretamente diz respeito a uma confissão de pecados. E este Salmo, ele nos dá aqui uma vasta e uma rica compreensão do que vem a ser o arrependimento de pecados a partir do que o Salmo 51 nos ensina. Só que de forma prática e didática, eu tenho trabalhado com vocês a ideia de que o Salmo 51 ele nos propõe um caminho para o arrependimento. Se fôssemos colocar aqui um título para esse salmo, eu colocaria dessa forma: um caminho para o arrependimento. E é basicamente isso que as palavras do salmista estão estabelecendo aqui, né? E que caminho é este? Quais os pontos que Davi ele passa para que ele seja reconciliado com Deus? E aí nós vimos, por exemplo, aqui na divisão, no esboço desse salmo, que o primeiro ponto que passa pelo caminho do arrependimento envolve humilhação, e humilhação aqui diz respeito à convicção dos seus pecados. Eu pequei. Ele logo de imediato pede a misericórdia de Deus e diz: eu pequei, os versos 1 e 2. Segundo ponto que ele passa nesse caminho do arrependimento é reconhecimento não apenas dos seus pecados, mas também da sua pecaminosidade. E aqui nós vimos a questão que envolve o pecado original, nós vimos aqui a questão do pecado universal, e nós vimos aqui inclusive também a questão da depravação total, os versos 3 a 5. Terceiro ponto que nós vimos, envolvendo aqui o caminho do arrependimento, é que agora ele passa, podemos assim dizer, né, se fosse um trilho de um trem, na estação aí da purificação da nossa consciência pelo sangue de Cristo, porque ele menciona, dos versos 6 e 7, os sacrifícios de animais, os holocaustos que eram oferecidos. E há um detalhe interessante, inclusive nós vamos ver isso aqui, que isso é retomado novamente, esses elementos de sacrifício. Havia regras, havia ritos estabelecidos de ofertas e sacrifícios que deveriam ser feitos quando se estabelecia os níveis e as categorias de pecados que eram cometidos. Mas no caso do adultério e homicídio, não havia um sacrifício em específico, porque a pessoa era imediatamente levada ao julgamento e ela já era apedrejada à morte. Então não tinha um sacrifício para isso, não tinha um ritual específico de sacrifício de ofertas de holocausto para esses dois tipos de pecado. E aí é interessante porque ele relaciona a questão de oferecer holocausto e dizer: Deus não vai aceitar essas ofertas, porque eu mereço a morte. E aí, de imediato, ele nos remete ou nos aponta, mesmo que ele não soubesse em detalhes isso, mas ele nos aponta para a ideia que a purificação da nossa consciência não se dá por sacrifícios de animais ou derramamento de sangue desses animais, mas se dá pelo sangue de Cristo. O quarto ponto que nós vimos aqui no caminho do arrependimento, então, é a questão do pecador arrependido desejar a alegria e a certeza da salvação. Ele deseja a restauração. E o quinto ponto agora, dos versos 13 a 19, nós vamos entrar na última questão aqui, que é o retorno ou a volta à comunhão. Então, da restauração, agora ele caminha para o ponto final, para a reconciliação com Deus, no que diz respeito à comunhão com Deus. Então, como é que a gente pode dividir aqui os versos 13 a 19? Com o que diz respeito, então, o que vai nos conduzir ao retorno à comunhão com Deus, que é a última parada aqui desse caminho do arrependimento, vai envolver basicamente 4 pontos. Primeiro, vai nos levar aqui a ideia de que o retorno à comunhão com Deus nos leva de volta à palavra. A palavra é o meio pelo qual a comunhão é retomada. Já vamos tratar disso daqui a pouco. Segundo, envolve novamente por causa da palavra, porque Deus fala novamente com o seu povo. Esse elemento no Antigo Testamento de que Deus parava de falar, Deus parava de usar os profetas, Deus parava de anunciar a sua lei, isso era sinal de que Deus não estava no meio do seu povo. E quando ele voltava a usar os profetas, ele voltava a falar no meio do seu povo, a lei era lida, instruída no meio do seu povo, significa que Deus reconciliou-se com o seu povo. E a palavra e a lei de Deus transmitida, instruída ao seu povo, leva agora a certeza de que eles estão reconciliados. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto aqui desse retorno à comunhão com Deus, envolve agora Deus aceitar a nossa adoração. O retorno ao culto, isso tem um pouquinho a ver com a gente, inclusive, o contexto da igreja do que nós estamos vivendo. Retomar
o culto a Deus, quando Deus agora ele diz, agora eu aceito vocês de volta na minha presença, porque eu me reconciliei com vocês. Através, vocês percebem que é uma ordem lógica no Salmo 51, de como que se dá, tanto historicamente, na história da redenção, como também na própria aplicação da salvação, desde o reconhecimento de pecados, que envolve a depravação total. No meio disso, ou no meio do caminho, você tem a expiação de Cristo, porque sem Cristo você não pode ser reconciliado com Deus. Nesse processo, você então, finalmente é levado a ser aceito na presença de Deus por causa, novamente, da expiação de Cristo. Sem a mediação de Cristo, sem a intercessão de Cristo, não é possível prestar um culto onde você possa desfrutar de uma comunhão com Deus. E aí o quarto e último ponto envolve o fato de que Deus, ele, por fim, poupa o seu povo de juízos e castigos maiores em detrimento ou em razão da sua misericórdia, apesar dos nossos pecados. Muito bem, vamos ao primeiro ponto. Verso 13, quando ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Esse primeiro ponto aqui, que envolve a volta da comunhão com Deus, então ele passa pelo retorno à palavra, como eu disse. E em que sentido isso aqui é aplicado ao verso 13, como nós acabamos de ler? Primeiro ponto, o ensino, o que é destacado aqui no verso 13 é que o ensino e o testemunho fiel da lei é restaurado no meio do seu povo, quando principalmente, porque nós precisamos lembrar do contexto envolvendo Davi como um líder do povo de Israel, como um rei. Ele exerce ofício de realeza aqui no contexto da história do povo de Israel. E também, em certa medida, ele também exerce ofício de profeta. Os escritores dos Salmos, eles eram profetas também. Eles tinham o dom da profecia, e o ofício também. Então, neste caso, veja, principalmente nos líderes do povo, quando eles são levados ao arrependimento dos seus pecados, o povo também é conduzido, aí sim, se os líderes desfrutam desse arrependimento dos seus pecados, o povo também vai ouvir a instrução que eles têm a trazer a toda a igreja do Senhor. Então, é isso que traz em destaque nas próprias palavras de Davi, quando ele diz: eu voltarei com prazer, com deleite, a ensinar e instruir os transgressores, e eles vão se converter a ti. É o efeito desse arrependimento verdadeiro, principalmente no que diz respeito a alguém que exerce liderança ou ofício no meio do povo de Deus. Ou seja, um coração contrito e arrependido, ele vai ser levado a tanto, primeiro, a santificação na sua alma, como ele vai ser levado também externamente à instrução e à vivência da lei de Deus, para que os outros também sejam levados ao arrependimento, se eles por acaso estão transgredindo a lei de Deus. Outro ponto importante, segundo ponto importante no verso 13, que ele nos mostra aqui que o arrependimento de Davi está aqui ligado ao seu testemunho e também exemplo aos transgressores, porque a palavra transgressor aí significa rebelde. Todo aquele que transgride a lei de Deus, na verdade, ele está fazendo o quê? Está se rebelando contra Deus. Rebeldia é expressão de ódio, no final das contas. Tem essa relação. A rebeldia, ela tem relação com duas expressões: ódio e idolatria. Porque se você ama alguma coisa que toma o lugar de Deus, você passa a odiar a Deus. É essa a ideia que envolve os transgressores. Ou seja, a pregação do evangelho àqueles que são de alta periculosidade. Ou seja, os que são rebeldes. Há dois aspectos, então, aqui que envolve o efeito desse testemunho do salmista aqui aos rebeldes. Primeiro, a ideia de que, quando Davi vai falar que ele voltará a instruir os transgressores e eles vão se converter ao Senhor, a maneira como o verbo aí está construído é a ideia de algo que é constante. Então é o ensino constante da palavra de Deus no meio do seu povo. E segundo efeito que envolve aqui esse ensino constante é a conversão dos pecadores rebeldes no meio deste povo. Ou seja, em todos esses casos, nós estamos vendo a presença, o domínio, podemos assim dizer, a predominância, a centralidade da palavra de Deus sendo anunciada para que venha nesses dois casos, tanto para o povo já convertido como para os rebeldes, venha nesse caso produzir arrependimento de pecados. Esse é o aspecto central, no que diz respeito à mensagem da pregação da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, quando é pregado, é para levar no final dela arrependimento de pecados. Esse é o chamado final. Se a gente pudesse dizer assim, que tipo de apelo é lícito fazer no meio da pregação?
chamar pecadores ao arrependimento. Esse é o ponto que é destacado aqui. Terceiro aspecto aqui, o terceiro elemento que a gente pode encontrar é a disposição do coração do salmista em relação aos transgressores. Geralmente os legalistas, ou pessoas quando elas estão em direção ao pecado, e o seu coração está endurecido para arrependimento de pecados, e ela vive na formalidade da sua religiosidade, dando a ideia de que ela é uma pessoa que ela é santa, piedosa, geralmente ela não suporta outras pessoas pecando perto dela ou ao lado dela ou no convívio dela. E ela se torna então uma pessoa legalista. Que sentido eu estou colocando isso? Veja, Davi passa a ter uma outra perspectiva quando ele olha para os rebeldes. A perspectiva dele em relação aos rebeldes é: eles precisam ouvir, porque eu também preciso. Eu preciso manifestar ou expressar a misericórdia de Deus, ensinando esses transgressores, chamando eles ao arrependimento, porque Deus teve misericórdia de mim e me chamou ao arrependimento. Detalhe que é importante no que diz respeito a esse terceiro ponto. Quando Davi, ele é repreendido por Deus, ele é censurado por Deus, através do profeta Natan, foi por meio de predição. Ninguém sabia. O profeta Natan não sabia do que estava acontecendo. Foi por isso que foi um profeta falar com Davi. Então veja, Deus poderia muito bem ter deixado Davi ficar no seu pecado. E se isso tivesse acontecido, Davi estaria então sendo um rebelde, um transgressor, e ele então não seria um eleito. Não há arrependimento, não há conversão. E alguém que vai até o fim dos seus dias e com seu coração endurecido, sem arrependimento de pecados, ele não é eleito. É uma constatação lógica muito simples no que diz respeito às Escrituras. E veja, que ele experimenta isto, ele experimenta essa misericórdia, e ao experimentar essa misericórdia, ele sabe também, no sentido prático, que ele deve ensinar esse mesmo princípio da repreensão, de levar os outros ao arrependimento. Porque há um detalhe importante aqui. O verdadeiro mestre, o verdadeiro pregador, o verdadeiro, vamos dizer, trazendo até para a aplicação que diz respeito ao contexto do Antigo Testamento, né? O verdadeiro profeta, Calvino usava a expressão dom da profecia para se referir à pregação da palavra, e não para fazer predições. Então a pregação é associada à ideia da profecia. Então o verdadeiro profeta nesse sentido é aquele que experimentou arrependimento de pecados, para que ele possa também, com autoridade, chamar pecadores ao arrependimento de pecados. Porque aquele que nunca experimentou arrependimento de pecado, ele é um falso mestre. Você percebe a seriedade disso aplicado ao contexto de Davi, e agora isso trazendo por meio do povo de Deus, quando líderes, quando pregadores, aqueles que não experimentam ou não conhecem o arrependimento de pecados, eles não se arrependem dos seus pecados, eles na verdade são falsos mestres. Vamos ao segundo ponto. Eu vou correr um pouquinho porque as abordagens que eu preciso fazer aqui desses versos, elas são extremamente importantes. Mas também não der tempo, não tem problema, a gente pode terminar na semana que vem. Mas o segundo ponto aqui, que diz respeito ao retorno à comunhão, a volta à comunhão agora envolve a reconciliação e a retirada da culpa. Isso está relacionado com a questão da comunhão. A culpa. É interessante ver aqui no verso 14, mas aqui pela terceira vez o salmista, ele pede para que Deus dê a ele um livramento. E ele já, inclusive, tinha já feito isso lá nos versos 2 e 7. Ele pede livramentos. Ele pede para que Deus o livre do pecado, para que Deus apague os seus pecados, para que Deus limpe a sua consciência, dê livramento da escravidão desses pecados. E agora, mais uma vez, ele faz isso. E veja que nesse contexto, envolvendo os versos iniciais, ele pede livramento em relação aos pecados, enquanto que no verso 14 ele está suplicando a Deus pelo livramento da culpa dos seus pecados. A culpa que ainda, veja, ele está já avançado nesse processo do arrependimento, nesse caminho do arrependimento, mas ainda a culpa incomoda, traz desconforto para o coração de Davi.
E neste ponto nós percebemos que a experiência de um verdadeiro arrependimento envolve um tempo na vida do cristão em que ele está passivo de novo de cair na dúvida se ele foi perdoado ou não. Isso acontece. Isso acontece. E lidar com a culpa é algo que exatamente envolve as lembranças amargas e terríveis dos nossos pecados. Geralmente quando vem à tona o passado dos nossos pecados que cometemos, porque, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, há pecados que nós nunca vamos esquecer. Cada um de nós sabemos de pecados que cometemos de que nós não vamos esquecer. E que nós vamos ter que carregar a lembrança, a memória desses pecados pelo resto da nossa vida. Inclusive quando aqueles cometem determinados pecados, por exemplo, o caso de Davi, que o adultério com Betseba e o assassinato de Urias trouxe uma consequência terrível sobre a casa dele. E sobre, inclusive, isso, quanto que isso mudou também a forma como o reinado de Davi foi sendo conduzido antes e depois desse adultério. E principalmente o agravante, que é o assassinato de Urias, para acobertar o seu pecado. Ele mata Urias, não necessariamente para ficar com Betseba. Isso aqui é um detalhe importante. Mas ele mata Urias para acobertar o pecado, porque o que leva a ele tentar convencer Urias de que Urias deveria se deitar com Betseba, e no contexto ele estava em guerra e de acordo com o que havia sido estabelecido pela lei, ele não podia em tempo de guerra se deitar, porque ele estava em serviço. E ele dorme na casa, ele dorme na porta, do lado de fora da sua casa. E o que acontece ali? Por que Davi tenta persuadi-lo? Porque Betseba avisou a Davi que ela estava grávida. E ele então cria um jeito de tentar cobertar o seu pecado. Esse foi o ponto. E observe que a consequência disso na casa de Davi, a partir do capítulo 13, até o final, quando você vai ler também o livro de 1 Reis, a tragédia que foi a casa e a família do rei Davi. E eu imagino que ele teve que conviver com isso, todas as vezes que algo acontecia, ou quando ele estava em algum momento em que trazia ou vinha à sua mente a lembrança amarga e terrível da culpa dos seus pecados contra Deus. Ele, inclusive, aqui, o que diz respeito a essa culpa? É uma expressão chave que está no verso 14, que ele vai nos dizer assim. Olha o verso 14 que ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Crimes de sangue, essa é a expressão chave aí. E geralmente essa expressão crimes de sangue ela é usada nas escrituras para se referir a essa ideia de crueldade, de uma violência ao extremo, de uma perversidade que é própria de assassinos, de homens extremamente cruéis, de filhos de Belial. Você vai para Gênesis 4:10, quando Deus lá disse para Caim, pelo modo como Caim assassinou o seu irmão, quando Deus ele vai dizer: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Você vai para 1 Crônicas capítulo 22, o verso 8, quando Deus lá, ao falar com Davi do desejo que ele tinha de construir a casa do Senhor, o templo, e Deus vai dizer: não, você não pode fazer, eu não vou deixar você construir a minha casa, porque você tem derramado sangue em abundância, fazendo grandes guerras no seu reinado. Sua mão está cheia de sangue. Essa expressão que envolve crimes de sangue. Então veja que o pecado cometido por Davi lhe traz à tona o ponto em que chegou a sua perversidade para sustentar esse pecado com Betseba. Isso aqui demonstra que ainda nós somos passivos de ser incomodados constantemente pelas acusações de Satanás, pelas provocações de Satanás na nossa consciência a duvidar do perdão de Deus. E Davi está suplicando ao Senhor que isso não aconteça. E esta é a mesma oração que nós devemos fazer, meus irmãos, constantemente, a todo momento, no que diz respeito a todos os nossos pecados, ou mais particular, os pecados que dizem respeito a pecados que são marcantes na nossa vida. E aí ele mostrando que somos passivos de sofrer perturbações
destes pecados do passado para nos assombrar. E aí, veja, se você passa a ter dúvida do perdão de Deus, se você passa de novo a ver a possibilidade de que você está em condição de culpado e não de justificado, isso é o meio pelo qual, então, vai minando a nossa comunhão com Deus. Isso, aos poucos, vai nos tirando da comunhão com Deus. E é isso que o pecado faz. O pecado nos afasta, nos separa da comunhão com Deus. E aí vem, inclusive, o fato de que a expressão crimes de sangue, ela também está relacionada com a ideia de morte. E aí isso nos leva ao terceiro ponto. Terceiro ponto, então, quando dos versos 15 a 17, a volta à comunhão agora envolve o retorno à adoração ao Senhor. Veja, repito, nós vimos no verso 14 que a súplica que Davi faz a Deus é que ele não venha ser punido de morte, ou seja, que a culpa não esteja ali clara para que ele fique separado da presença de Deus. Tanto está relacionado à punição em si, à morte física, mas relacionado também o fato da sua culpa, do seu perdão, se ele precisa ter certeza desse perdão. E por que está essa relação aqui? Veja, o verso 14 está ligado aos versos 15 a 17, porque a morte aqui aparece de uma forma direta como uma resposta de Deus. Nós vemos isso claramente, isso todo mundo aqui sabe. É uma resposta direta de Deus contra os nossos pecados. Isso é a morte. Uma resposta direta da parte de Deus contra os nossos pecados. Ou seja, enquanto, e eu não estou me referindo só à morte física, mas pensemos no aspecto espiritual dela. Enquanto o pecado se manifestar no mundo, a morte não deixará de existir. Enquanto o mundo estiver sob o domínio do pecado, enquanto o pecado reina sobre o mundo, todos estarão separados da comunhão de Deus. Esse é o aspecto da morte. Isso é muito... Davi está considerando isso como algo mais... É pior estar separado da comunhão com Deus do que morrer apedrejado. Você vai para o verso 15, por exemplo, quando esta comunhão e essa adoração, ela é expressa pela boca do salmista. Ele diz, eu voltar, se o Senhor me der a certeza do perdão, eu terei plena convicção de que o Senhor abriu as portas do seu santuário e lá eu poderei abrir a boca para te louvar. Ou seja, uma pessoa que está fora da comunhão não terá condições de louvar a Deus. Morto não louva. Morto espiritualmente, ele não tem vontade de adorar o Senhor, porque o seu coração está envolvido totalmente com o pecado. Então a culpa dos nossos pecados nos impede de ouvir. Agora relacione isso com o aspecto da comunhão por meio da adoração. Quais os sentidos que se destacam na adoração? Que tem a ver com os seus sentidos no corpo, também obviamente que diz respeito à sua alma. Os principais sentidos envolvem ouvir, falar e cantar. São os aspectos que envolvem a relação da adoração a Deus quando estamos em comunhão com Ele. Ouvir, falar e cantar. Nós usamos os ouvidos e a boca para isso. Alguns comentaristas também vão considerar o aspecto da visão, porque olhamos, passamos a ver, passamos a ter a percepção espiritualmente, pelos olhos espirituais, da presença de Deus no meio do seu povo. E aí a ideia da atenção, por isso a visão, a ideia da atenção. Mas de uma forma mais ainda simplória aqui, porque ele não menciona visão, obviamente, porque a ideia aqui é de destacar aquilo que ele expressa, pelo que ele ouve e pelo que ele fala. A comunhão com Deus é nesse sentido, do diálogo entre Deus e o seu povo, por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito. Nós oramos, cantamos, lemos as Escrituras, e na leitura das Escrituras ouvimos a voz de Deus, e na pregação ouvimos a voz de Deus. Não sei se vocês sabem, mas na liturgia entre a confissão de pecados e o momento da gratidão, ações de graça, há uma declaração de que nós estamos perdoados. Liturgicamente isso faz parte da tradição reformada. Quando o ministro da palavra, ele após a oração de confissão, ele vai dizer: o Senhor nos declara perdoado dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. E aí ações de graça. E louvamos ao Senhor. Talvez esse seja um motivo porque que na boa tradição, na história da igreja,
Primeiro vem a confissão e depois ações de graça. É quanto à certeza desse perdão, produzindo agora o louvor ao Senhor. Agora, voltemos aqui ao ponto do que nos impede. Veja, a culpa muitas vezes nos leva a fugir da presença de Deus quando nós, por exemplo, não oramos, quando nós não cantamos ou não há prazer em cantar, quando nós não testemunhamos o Evangelho como deveríamos. E aí eu penso, obviamente, no contexto de hoje, principalmente quando envolve o culto solene, quando as pregações, quando elas não vão direto ao ponto que o Evangelho chama a atenção, que é tratar da centralidade da mensagem das Escrituras na pessoa de Cristo e levar o pecador a entender que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Quando isso é tirado do sermão, é tirado dos elementos de culto, significa que essa igreja e esses pregadores, eles estão afastados da comunhão com Deus, eles estão separados. Agora, qual é a solução para esse problema? Se a culpa ela tira a nossa disposição de orar, de cantar, de ouvir a palavra de Deus, qual é a solução para esse problema? Agora o salmista ele vai dizer que Deus não se satisfaz com sacrifícios e também com holocaustos, porque do contrário, o derramamento de sangue daqueles animais iria resolver o problema de Davi. Ele vai deixar isso claro. Mas ele vai mostrar que Deus, ele se agrada, o que realmente satisfaz o coração do Senhor, o que seria para ele um sacrifício de fato aceito por ele, é quando o espírito do pecador, a alma do pecador, ela é quebrantada. Ele vai mencionar aqui a expressão coração compungido e contrito. Coração compungido aqui significa a alma despedaçada, esfarelada, moída. A alma em todas as suas estruturas quebrada, esmagada, destroçada, jogada ao chão com toda a violência para que ele seja humilhado. Está em estado de profunda humilhação para que ele reconheça a graça de Deus. Contrito aqui tem esse mesmo sentido, né? que é a ideia de compungido, mas demonstra, ou talvez o contrito, o uso dessa expressão, ela vai dar a ideia do reconhecimento dessa miséria e dessa pecaminosidade, como nós inclusive já vimos nos versos 3 a 5. Agora, essa declaração de Davi, ela tem relação com o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus, desde a concepção dele até a sua morte de cruz, e principalmente a sua morte de cruz. Quando a ideia de ser quebrado, a ideia de ser compungido, de estar em estado de contrição, está relacionado exatamente com o fato de que o nosso Senhor Jesus foi esmagado na cruz para que os nossos pecados, a nossa soberba e rebeldia também fossem esmagados lá na morte com ele. Por isso que ele está mencionando o fato de que Deus não aceitará, não vai se satisfazer solenemente, simbolicamente, como uma sombra. Dentro da antiga aliança, Deus aceitava por causa do rito. Mas ele sempre deixou claro, eu não me contento com isso. Vocês vão passar a eternidade sacrificando e sacrificando. Isso não me contenta, isso não me satisfaz. Só um cordeiro, o único sacrifício dele, o seu sangue, uma única vez, vai satisfazer de uma vez por todas a minha ira e a minha justiça. Por isso que o salmo está dizendo, Senhor, o Senhor não se agrada, não vai se satisfazer. Se eu matar todos os animais que tem, isso não vai trazer contentamento ao coração do Senhor. E isso, repito, é um apontamento para a ideia de que Jesus, sendo esmagado, contrito, por causa dos nossos pecados, então, ao mesmo tempo, pelo sangue dele, não apenas ele purifica a nossa consciência, como nós já vimos, mas ele também, por meio da sua morte, ele também esmaga a nossa rebeldia e a nossa soberba. E é nesse sentido que Deus, ele aceita a oferta do Filho, como também, da mesma forma, agora a humilhação que nós somos submetidos em reconhecer que somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia de Deus, se torna uma oferta satisfatória, não é por causa da nossa, não é porque nós temos naturalmente uma humildade. O ser humano naturalmente não é dado a humildade, ele é dado a soberba.
A coisa mais constrangedora talvez que possa acontecer com uma pessoa é quando alguém pergunta para ela: você é humilde? Não sei se alguém já te fez essa pergunta. Você é humilde? Que resposta você daria? As duas respostas que você pode dar, as duas vão demonstrar prepotência e arrogância. Sou humilde. Mas é um falso de um hipócrita. Não, eu não sou humilde, mas falsa modéstia. Veja, essa pergunta, se realmente a gente precisa demonstrar alguma possibilidade que existe algum resquício de humildade, é ficar calado, não responda não. Não responda. E fazer igual Pedro disse, quando o Senhor Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E ele falou: tu sabes, Senhor. Essa humilhação, essa humildade, ou no caso, essa humilhação em que Deus aceita, quando Ele diz que nós nos quebrantamos diante dEle, é por causa da humilhação que o nosso Senhor Jesus passou. Deus, e veja, olha o sentido disso na questão da santificação. Essa humilhação, ela nos torna unidos a Cristo quando Deus recebe a nossa confissão de pecados, porque Deus, Ele se agrada não em si da nossa postura, não em si do que eu falo, mas Ele se agrada da mortificação dos nossos pecados. Ele se agrada da mortificação da nossa soberba, arrogância, rebeldia e prepotência na morte de Cristo. E agora isso nos leva ao quarto e último ponto, para a gente encerrar aqui, que é os versos 18 e 19. Quando a volta à comunhão, por fim, Deus ele demonstra sua misericórdia, poupando o povo apesar dos nossos pecados. E aqui, a comunhão por completo é restaurada quando ela é coletiva. Esse é o sentido que é aplicado aqui, agora nos versos 18 e 19, quando ele diz: faze bem a Sião. Ele está fazendo um pedido aqui: faze bem a Sião. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. A ideia é que o pecado de Davi, a sensação que ele tem é: o meu pecado derrubou os muros da cidade do meu povo. Em outras palavras, o meu pecado expôs o povo ao perigo. O meu pecado expôs o povo ao risco. O povo está desprotegido porque eu pequei contra Deus. A minha arrogância durante os 9 meses em que eu fiquei em rebeldia, escondendo o meu pecado, sustentando o meu pecado, alimentando o meu pecado, me deitando com o meu pecado. Vocês lembram quando na primeira parte a gente viu que enquanto o pecador ele está alimentando o seu pecado, ele está em pecado, ele não se arrepende, é como um adúltero que está deitado a um leito manchado com as suas amantes. Porque ele não vê o horror do pecado, ele não vê a aberração que é o pecado. E ele agora, com os olhos desvendados, ele volta de novo a olhar para o povo de Deus. Ele não olha mais para si mesmo e para os seus pecados. Ele olha para as necessidades e o risco. O povo está exposto por minha causa. E veja que lá no capítulo, 2 Samuel capítulo 24, foi uma circunstância que Davi experimentou, quando Deus trouxe pestilência durante 3 dias sobre o povo de Israel, por causa da soberba de Davi. E ele orou também da mesma forma quando ele disse: Senhor, perdoe os meus pecados e livra-me dos meus pecados, porque eu procedi muito loucamente. É a irracionalidade do pecado. Agora, a sensatez, por causa do arrependimento, leva ele a olhar para o povo, e ele intercede pelo povo e diz: poupe o povo. E ele finaliza no verso 19: aí sim, Senhor, tu vais se agradar dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Parece aqui que havia sido interrompido o culto. Essa imagem que é projetada aqui, eu não sei se literalmente isso aconteceu. Eu creio que não, porque Davi se comportava como uma pessoa normal, cumpria com seus deveres, com suas obrigações religiosas normalmente.
e tudo acontecia como se nada, bem, ninguém estava sabendo de nada, é como se nada estivesse acontecido. Mas o temor no coração de Davi, por último, leva então a ver que Deus poderia destroçar o povo, Deus poderia arruinar, entregar o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos. Por isso que é edificar o muro, reforçar. Protege o povo, Senhor. Não leve em conta os meus pecados, mas protege o teu povo, guarda o teu povo, apesar de mim. Não puna o povo por minha causa. Reforce os muros da cidade para que o Senhor, para que os nossos inimigos não venham contra nós e não permita que sejamos entregues nas mãos deles. E aí ele enaltece o Senhor em dizer, aí o Senhor vai se satisfazer com o retorno ao culto, porque se completou todo o caminho do arrependimento. Minha pergunta então final é, você tem percorrido esse caminho? Você tem percorrido essa direção? Você tem passado por essas estações que nós vimos durante toda a exposição do Salmo 51? Você tem reconhecido os seus pecados? Você tem reconhecido a sua pecaminosidade? Você tem clamado pelo livramento dos seus pecados? Você tem sentido nojo dos seus pecados? Você tem realmente clamado ao Senhor para que a sua consciência seja purificada dos seus pecados? Você tem desejado restauração? Desejado de novo a alegria e a certeza da salvação? E por último, você tem desejado realmente experimentar de volta a reconciliação e a comunhão com Deus? Do início do ano e o intervalo que nós tivemos desses meses e retornando agora, que é a nossa primeira reunião de oração presencial depois dessa pandemia que nós estamos passando, eu espero em Deus, esperemos em Deus que as coisas não fiquem do mesmo jeito no nosso coração, mas que tenhamos aprendido pelo menos essa lição. Siga o caminho do arrependimento, não saia desse caminho. O arrependimento é algo que todos os dias deve se manifestar no nosso coração. Não é só hoje, mas todos os dias. Essa é a oração que nós devemos fazer. Mesmo quando não há disposição ainda de um arrependimento notório, você deve clamar ao Senhor pedindo, Senhor, livra-me de uma consciência cauterizada e me leva ao arrependimento dos meus pecados. Tenha misericórdia de mim. Foi assim que Davi começou sua oração. Tenha misericórdia de mim. Amém. Vamos orar mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos instruiu na Tua Palavra. Vimos hoje que a Tua Palavra, quando ela é anunciada com fidelidade, é demonstração, primeiro, da Tua misericórdia sobre nós. Mas é também, ó Deus, a clara certeza e anúncio do Senhor a nós, de que o Senhor se reconciliou com o seu povo, de que o Senhor agora tem prazer de nos colocar de volta à Tua presença. Nós sabemos, ó Deus, que só podemos estar na Tua presença, porque o Teu Filho Jesus está entre Ti e nós. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor só nos aceita de volta, porque o Teu Filho é quem está mediando esta reconciliação entre Ti e nós. E nós suplicamos que a Tua misericórdia, mais uma vez te pedimos, e não vamos nos cansar de pedir, que a Tua misericórdia não se aparte do Teu povo, que a Tua palavra não saia do meio do Teu povo. É o que te oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.